Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Entrevista. Hoje estaremos conversando com Afonso Borges, que já descobriremos um pouco mais sobre esse cidadão do mundo tão preocupado com os outros. No programa Entrevista, a gente conversa sobre os 4 pilares que sustentam o sucesso dos profissionais: o líder, o gestor, a gestão e a liderança. Muito bem, então vamos iniciar. Vou falar rapidamente o que eu já sei aqui do Afonso. Olha, pela minha pesquisa, o que eu achei mais fantástico é que desde cedo ele conseguiu encontrar em si essa vocação para com outras pessoas, o cuidar de outras pessoas e todas as questões relacionadas à sustentabilidade. Para além disso, ele é licenciado em Serviço Social, tem um mestrado em Estudos de Desenvolvimento e, para concluir, nós nos conhecemos na formação no ISEG, que é uma pós-graduação em sustentabilidade. Foi onde nós nos conhecemos e por isso estamos hoje aqui, através desse projeto, que vamos dar a voz a todos os nossos amigos de sala. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. E vamos iniciar nossas perguntas. Muito bem. Vamos então para a primeira pergunta. Afonso, o que uma pessoa, quando ele se descobre como líder, como é que ele percebe em si essa questão, essa vocação para a sociedade, para o trato da sustentabilidade, enfim. Vamos iniciar antes do tema sustentabilidade. Como é que você percebeu em si essa vocação logo cedo, né? Sim. Muito mais também obrigado, André, pelo convite. Que bom podermos estar aqui hoje a falar, depois de nos termos conhecido, como referiste, na pós-graduação. Respondendo à tua pergunta, eu acho que no meu caso, e falando até também naquilo que possa servir de inspiração, eu acho que foi muito o abrir-me à comunidade, o abrir-me a outras pessoas. Ou seja, no meu percurso, desde cedo, como estavas a referir também, que eu fiz voluntariado, que eu integrei várias associações, e foi nesse percurso de conhecer outras pessoas, de conhecer outras formas de trabalho, outros contextos sociais diferentes do meu, foi isso que me permitiu de facto descobrir aquilo que eu gostava, aquilo que verdadeiramente me apaixonava e descobrir de facto onde é que eu poderia ser feliz, onde é que eu poderia me sentir realizado. E portanto eu acho que, e é sempre um desafio, é sempre uma inspiração e um conceito que eu deixo, que é voluntariado, associativismo, viajar, é sempre uma boa forma de nós conhecermos outras pessoas, conhecermos outras formas de vida, outras formas de estar, e isso certamente nos vai enriquecer a nós e vai nos permitir contactar com uma série de não só de outras vidas, de outras pessoas, mas também com uma série de ideias e de sonhos que nós não sabíamos que tínhamos muitas vezes. E portanto eu acho que é esse caminho de nós nos abrirmos à comunidade que depois nos faz levar também esse caminho interior, de conhecermos efetivamente aquilo que gostamos e aquilo que nos apaixona, no fundo. Pelo que eu percebi, é mesmo uma coisa de dentro para fora, né? E todo o teu trajeto, todo o teu percurso profissional, eu vi que já se inicia, obviamente, do voluntariado, mas em cargos de liderança. Então, este perfil do líder tem a ver principalmente com ele ter dentro de si a vocação natural. Sim, eu acho que as coisas complementam-se um bocado uma à outra, ou seja, eu acho que uma parte vem de nós e parte de nós, e obviamente nós somos influenciados pelo contexto onde estamos, até pelo contexto socioeconómico em que vivemos, pela educação que temos, é verdade. Mas uma parte também está nesse querer e nessa paixão, nessa descoberta que nós fazemos de nós próprios. Mas depois também, à medida que nos vamos também abrindo e conhecendo outras pessoas, outras dinâmicas, outras organizações, acabamos por receber também muito nesse percurso e acaba por ser quase uma co-construção, né? Portanto, é muito algo que parte de nós também, mas de certa forma somos influenciados também pelo meio exterior e isso acaba por nos fazer crescer também indiretamente. A segunda questão tem a ver com a descrição do cargo desta pessoa que assumiu uma responsabilidade, deste líder que se posicionou
e precisa agora colocar em prática isto por meio de um cargo. Afonso, na tua trajetória, você como consultor em sustentabilidade, quais são as descrições de cargo, o que é esperado de um consultor em sustentabilidade? Muito bem. Olha, só vou fazer aqui uma parte. Primeiro, na área da sustentabilidade, pois creio que iremos falar um bocadinho mais disso adiante, ou teremos a oportunidade de aprofundar, mas eu estou muito mais ligado à parte social da sustentabilidade, ou seja, aquela visão macro que nós temos da sustentabilidade, ainda que, enfim, já é um caminho que já começa a ser traçado de forma diferente. Mas muitas vezes, quando pensamos em sustentabilidade, muitas vezes pensamos apenas no pilar ambiental, não é? E, como sabes, não é só o pilar ambiental, há todo um outro contexto, nomeadamente a vertente social. Só fazer esse parênteses anterior. Especificamente nas funções de consultor na área da sustentabilidade, no meu caso, na área da sustentabilidade social. Claro que é importante ter aqui um grande conhecimento do contexto social, neste caso o contexto social em Portugal, perceber quais é que são os principais problemas e necessidades sociais, qual é que é a realidade social que existe. E depois eu diria que existem três principais funções no consultor na área da sustentabilidade. A primeira está relacionada com a parte de investigação, e, portanto, de facto, tendo em conta aquilo que é, um consultor trabalha sempre para um conjunto de clientes, ou seja, no meu caso, trabalho para empresas, portanto, também procuro fazer um caminho na área da sustentabilidade, neste caso na área da sustentabilidade social, e esta questão de investigação, de ir aprofundando sempre conhecimentos na área da sustentabilidade, está sempre presente, ou seja, muitas vezes temos aquela ideia de, terminei a minha licenciatura ou o meu mestrado ou a minha pós-graduação e terminou, acabou aqui a questão, o meu percurso académico. E não, na verdade, esse percurso é algo que nos acompanha ao longo da vida inteira. E, portanto, essa primeira função de investigação, de formação, de irmos sempre aprofundando e conhecendo melhor aquilo que são as características sociais, no meu caso, na área da sustentabilidade social, é algo que está sempre presente. Depois, uma outra função acaba por ser muito a questão da análise de dados. Ou seja, uma empresa, quando procura um consultor na área da sustentabilidade, neste caso na área da sustentabilidade social, a empresa pode estar aqui à procura de várias coisas. Uma perspectiva mais interna, de poder criar políticas e programas de apoio aos seus colaboradores, portanto aqui a dimensão dos direitos humanos e das condições de trabalho que a empresa tem, ou numa perspectiva de apoiar a comunidade onde está inserida, por exemplo, na perspectiva social mais externa, que estas duas dimensões, a interna e a externa. E nesta perspectiva, a questão da análise de dados, de conseguirmos analisar uma determinada agilidade, é extremamente importante, quer seja a nível interno, quer seja a nível externo, porque vai permitir ao consultor fazer um bocadinho um mapeamento daquilo que são as principais necessidades e daquilo que é a realidade social. Posso dar um caso muito simples. Por exemplo, uma empresa que esteja implementada em Lisboa, que queira fazer, por exemplo, criar um programa, por exemplo, de apoio social, de apoio a uma comunidade em Lisboa, um bairro de Lisboa. Portanto, é necessário, neste caso, ao procurar um consultor, é necessário que o consultor consiga perceber qual é que será a comunidade, ou qual é que será o bairro, o contexto social em que aquela empresa possa dar um melhor apoio, tendo em conta aquilo que são as suas competências, o seu orçamento, enfim. Portanto, nessa perspectiva, a análise de dados é extremamente importante. E depois uma terceira, muito presente também na questão do perfil do gestor, que é a questão da liderança, de conseguir eventualmente, depende da posição que o consultor está, mas por um lado gerir equipas, portanto, porque certamente estará a trabalhar numa equipa e portanto gerir bem essas relações que se estabelecem entre a equipa, mas depois também muito importante gerir a relação com o cliente. E muitas vezes esta questão de gestão de recursos humanos é sempre algo difícil, não é? Porque estamos a falar de pessoas. Desafio. É um desafio, exatamente, é sempre um desafio. E, portanto, é necessário também que o consultor tenha esta capacidade, a empatia, a capacidade de comunicação para conseguir estabelecer um bom contacto também, não só com as suas equipas de forma interna, ou na equipa, mesmo que não seja até um perfil de líder, não é? Mesmo que esteja numa equipa, é necessário haver estabelecer uma boa relação com a equipa e depois uma boa relação com o cliente, estabelecer aqui uma boa comunicação, perceber as necessidades do cliente, criar aqui uma dinâmica que possa também ser, nós falávamos disso no início da nossa conversa, uma dinâmica também de confiança, não? Um ambiente de segurança, porque de facto o trabalho de sustentabilidade exige que haja este clima de segurança, este clima de confiança, de facto permitir-nos conhecer bem o trabalho do outro e estarmos confiantes também na relação que estabelecemos com o outro. Portanto, acho que estas três dimensões, investigação, análise de dados, análise da realidade e liderança ou capacidade de comunicação, são três requisitos fundamentais para o perfil do consultor. Vamos agora para a nossa terceira pergunta.
Para você nos acompanhar, nós já falamos sobre o líder, quais são as características de uma pessoa ser líder, que isto tem de vir de dentro, né? Uma vocação pessoal para fazer as coisas de forma mais natural. A segunda pergunta teve a ver com o papel do gestor. Neste caso, nós falamos sobre o papel do consultor em sustentabilidade no tema social. A terceira pergunta já tem a ver com a gestão, não é? A empresa. O que a empresa ela pode oferecer? O que a empresa tem de apoiar para que este profissional que tem por vocação trabalhar com o social, o que a empresa pode oferecer, ou deve até mesmo oferecer, para que ele tenha sucesso no cargo dele? Portanto, o que um profissional deve esperar de uma empresa para ter sucesso no seu cargo como consultor em sustentabilidade vocacionado para o social? Muito bem. Olha, ainda pegando na pergunta anterior, eu acho que um dos principais tópicos é a questão da confiança. Portanto, haver de facto um clima de confiança, um clima de respeito dentro da própria empresa, não é? Porque acho que isso é fundamental para que um consultor consiga desenvolver bem o seu trabalho. Há uma questão muito importante também que para mim, que eu valorizo imenso, e acho que é cada vez mais uma questão quando falamos em sustentabilidade, que é haver espaço dentro da empresa para o erro. Portanto, haver espaço da empresa poder disponibilizar, ou melhor, ter a capacidade de aceitar e de perceber que neste percurso da sustentabilidade, que não é um percurso linear, que todos os dias também estão a acontecer novas coisas e, portanto, é uma aprendizagem constante, e haver este clima ou esta possibilidade de haver o erro e o espaço para errar é muito importante, porque permite que de facto haja aqui um clima até em que se possa desenvolver projetos, desenvolver iniciativas sem haver medo de, se houver algum erro, de haver um grande prejuízo. Obviamente que a ideia é que se evite o erro, não é? Mas de facto haver este clima em que seja permitido errar é extremamente importante, haver aqui essa confiança. A inovação ela é sustentada pela eliminação do erro. Exatamente. Acontece e vai nos descobrir então o caminho ideal para isso. Exatamente, e lá está, não tem que se falar tanto de inovação, isso tem que acontecer, tem que haver esse espaço. Depois eu diria também muito uma questão de comunicação. Acho que a comunicação é fundamental, quer uma comunicação a nível interno e, portanto, haver regularmente feedback também ao próprio gestor, ao próprio consultor, perceber se de facto aquele caminho que está a ser percorrido, se vai ao encontro daquilo que são as expectativas da empresa, se está a cumprir aquilo que é esperado dele, porque isso também garante aqui um conforto da parte do consultor e em perceber também qual é que é o caminho que está a seguir, se é o caminho correto. Depois também uma comunicação também transparente, eu acho que isso é bastante valorizado e na verdade, quanto maior a empresa, se calhar mais difícil, enfim, creio eu, depende da realidade das empresas, mas quanto maior, mais desafios existe se calhar a nível de comunicação, porque são mais pessoas, portanto, a complexidade da empresa é maior, mas de facto haver uma transparência na comunicação da empresa, em todos os colaboradores saberem o que é que a empresa está a fazer, de que forma é que está a fazer, mais importante do que é que está a fazer é de que forma é que está a fazer, é extremamente importante porque garante também aqui uma comunicação, digamos, horizontal entre todos e todos perceberem qual é que é o rumo que está a ser trilhado pela empresa. Uma pessoa que está pretendendo trabalhar na função, ou até mesmo para uma pessoa que já está hoje trabalhando nesta função, sim, o que seriam os indicadores de sucesso dele? O que parametriza ele? Poxa, será que eu estou dando certo? Será que eu não estou? Será que eu não estou gostando? Você falou em feedback, então normalmente isso depende de alguém acima dizer se ele está indo bem ou não. Certo. Mas ele, dentro de sua própria autogestão, digamos assim, o que ele tem que cumprir, né? Como é que ele percebe que, ok, estou fazendo uma coisa que está indo bem, está indo certo, em termos de impacto, em termos de mudança? Existe alguma coisa que ele próprio possa perceber que está dando certo, que ele está tendo sucesso no cargo como... Sim. Eu acho que aí vai muito também por perceber se o feedback é do próprio cliente, não é? Porque aqui, pensando numa relação tradicional de consultor que trabalha para uma empresa, não é? Trabalha para um conjunto de clientes. Portanto, aqui talvez estabelecer estes indicadores entre o cliente também é importante perceber se de facto do outro lado está a ter um feedback também para além da sua esfera interna, portanto perceber do lado do cliente de facto se
está a ir ao encontro, se está alinhado também com aquilo que são as expectativas do cliente, sob pena depois de estar a trabalhar com uma visão diferente daquela que é o cliente. E pode acontecer em algum momento um consultor até estar a trabalhar e haver algum momento em que está a desviar-se um pouquinho daquilo que são as expectativas do cliente, porque nós não controlamos muitas vezes aquilo que o nosso trabalho origina, não é? E, portanto, aí é sempre importante compensar depois isso com comunicação e perceber também do outro lado do cliente, dar esse feedback também ao cliente. Então, eu acho que esse indicador de percepção também do próprio cliente, para além da gestão interna, acho que é importante e fundamental também. E o consultor perceber que o que está a trabalhar, sentir sempre que quando está a trabalhar está a acrescentar valor sempre para algo que o cliente espera, não é? Mas aqui obviamente é importante perceber bem aquilo que são as expectativas também do lado do cliente. Vamos agora para a nossa quarta pergunta. Ela tem a ver com a liderança. Como nós conversamos, liderança para nosso quadro de entrevista tem a ver com a cultura da empresa, com a missão, com o propósito. Como que um consultor ou um profissional que queira trabalhar nessa área, como é que ele percebe que ele está entrando numa organização que de fato é vocacionada para projetos sociais, e como que a sociedade, né? Na verdade, ele termina do lado de fora da empresa, ainda como sociedade, né? Tendo interesse em contribuir com aquela empresa que tem um projeto. Então, como sentir essa confiança? O que a empresa tem que estampar para chamar a atenção de pessoas que queiram desenvolverem-se e atuar na função de gestor ou de consultor de sustentabilidade na vocação da social? O que a empresa tem que publicar? O que ela tem que ser? Sim. Olha, eu diria que há duas principais características que eu eventualmente identificava e também costumo referir. A primeira, como falaste, é a questão da transparência, não é? Ou seja, a empresa efetivamente comunicar de forma transparente não só aquilo que faz bem, mas também aquilo que ainda não faz tão bem, mas que está no caminho. Muitas vezes as empresas, a tendência é só divulgar ou só publicar. Nós aqui neste indicador somos excelentes, não é? Mas há outros indicadores, não é? E não há mal em a empresa dizer nós não estamos no top, mas estamos a trabalhar para isso, não é? E ser essa transparência acho que é o mais honesto possível e isso depois cria também uma relação de confiança. Portanto, de facto, de nós ao termos interesse numa empresa e ao tentarmos conhecer aquela empresa, se de facto fazermos uma pesquisa e virmos que de facto aquela empresa é bastante transparente, que publica as coisas que tem, não tem problemas em falar também dos problemas que tem, das falhas que tem, acho que isso é extremamente importante e essa é a única forma, acho que hoje em dia, de se evitar a questão do greenwashing, do social washing, do pink washing, daquilo que seja, do blue washing, agora com o oceano, já há washing para tudo. E, portanto, a transparência é o melhor ponto, ou seja, a empresa até se proteger no futuro, é dizer logo aqui, de facto, nós reconhecemos que há aqui um erro, ou há aqui uma coisa em que nós não estamos tão bem, mas estamos a trabalhar para que isto possa ser no futuro, possamos melhorar isto. Portanto, acho que essa questão é importante e hoje em dia com as redes sociais, com a comunicação, isso é facilmente perceptível. Depois a outra questão, na vertente social, que eu acho que é extremamente importante, assim, é difícil nós percebermos, eventualmente, a não ser que conhecermos os colaboradores daquela empresa, mas é difícil, pode ser difícil perceber como é que aquela empresa trata os seus colaboradores, não é? Ou qual é que é a dinâmica interna daquela empresa. Muitas vezes, se conhecermos pessoas, se aquela empresa for muito grande, se for público, pronto. Mas aquilo que podemos fazer é como é que a empresa trata as comunidades ou trata as pessoas que estão à sua volta. À partida, uma empresa que trata bem a comunidade onde está inserida, que trata bem a sociedade, será à partida. Lá está, uma empresa que trata bem também os seus colaboradores. E, portanto, acho que uma boa questão é nós fazermos uma pesquisa e percebermos como é que aquela empresa se comporta perante também a sociedade ou a comunidade onde está, não é? Se aquela empresa tem programa de voluntariado, se aquela empresa faz donativos ou se apoia instituições sociais, se aquela empresa se preocupa em desenvolver algum tipo de competências junto de outras organizações. Portanto, isto é muito importante, não é? Percebermos a empresa, como é que a empresa se comporta também com as outras organizações. Porque isso à partida será um reflexo também de como é que a empresa se comporta internamente, não é? E hoje em dia eu acredito que
lá está, a questão da comunicação hoje em dia é relativamente fácil, nós conseguimos aceder a essa comunicação e a essa informação e, portanto, perceber como é que a empresa se comporta perante a comunidade é algo relevante para nós percebermos se aquela empresa está ou não alinhada com os nossos valores e se cumpre ou não um propósito. Muitas vezes até se cumpre efetivamente aquilo que anuncia, não é? Que às vezes anuncia, mas depois na prática não corresponde àquilo que prega. Olha, fica então aqui as 4 orientações para você que quer ter sucesso na área da sustentabilidade mais direcionada ao social. Agora, gostaria de uma frase sua para quem está interessado e não sabe por onde começar, algo que inspirasse alguém a pegar algo em concreto, ainda mais para você que, pelo que eu li aqui, ele sonha alto, mas com o pé no chão. E isso é muito importante porque traz a realidade para a sua execução. Não ficar só no sonho de ajudar as pessoas, mas como colocar este processo em prática. Uma frase inspiradora para quem quer de fato, quero fazer acontecer. Eu não sei se ele foi uma frase inspiradora, mas se pudesse ser mais ou menos inspiradora, eu dizia errar, para as pessoas errarem, para se permitirem também ao erro. Se queres uma frase inspiradora, com os pequenos erros é que se chegam a grandes resultados. Boa! Excelente! Pegando nisto aqui, aproveite o tempo que lhe tem, dê uma olhada novamente com calma nos 4 itens que foram aqui questionados. Olhe esses pequenos detalhes da nossa entrevista e eu tenho certeza que você tem muito a ganhar com o conteúdo que o Afonso nos trouxe. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. E agora já acabou a pandemia, já pode ajudar, já pode então. Então, muita saúde para todo mundo e até a próxima.